Eu quero trazer um tema neste momento, uma mensagem muito importante e não podemos fugir dela, que é praticamente um dos pilares do Evangelho, que ele bate nesta tecla. E o texto básico que eu quero pegar, Romanos capítulo 3, versículo 23. E a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Nesta primeira parte desta mensagem, eu quero trazer um tema, e o tema é que todos pecaram e todos nós precisamos de um Salvador. Todos pecaram e necessitamos urgentemente de um Salvador. E a Bíblia, ela nos convida a isso, a nos arrependermos, a buscarmos este Salvador, a crermos neste Salvador, entregarmos a nossa vida a este Salvador, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E o texto básico da Bíblia, e muitos teólogos dizem que é uns versículos que ele é uma miniatura da Bíblia, é um compêndio, é um resumo, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é este Salvador que a Bíblia nos convida. Interessante, vendo este versículo de João 3,16, diz que todos nós precisamos deste Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Evangelho é isso, nos impulsiona a buscarmos este Salvador, a buscarmos a vida eterna. Voltando aqui para esse texto de Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, se formos aqui explicar que devido, à falha universal, porque falamos aqui de universo, de mundo, e esta falha universal em viver de acordo com os padrões de Deus, ao que acontece, o pecado, ninguém pode alcançar a justiça de Deus. Ninguém pode alcançar a justiça ou a presença plena de Deus por mérito próprio. Então, um exemplo. Eu pequei, nós pecamos, então não vai ser através de coisas, de se martirizar, de querer com as nossas mãos ou com os nossos feitos, ou um ar de bondade, vai nos refinar e vai fazer com que nos aproximemos de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é através da filantropia, da caridade. Porque eu faço um sopão, ajudo as pessoas que precisam. Eu sou uma alma caridosa. Isso aí não vai intervir na tua salvação. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo de Nazaré. Então, e a sua palavra ela é tremenda. Não é por nossos próprios méritos. Então, nós necessitamos da graça de Cristo para a salvação e a reconciliação. Ou seja, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Então, isso é tremendo. Valdemir Costa, mas eu sou uma pessoa boa. Valdemir Costa, mas eu faço tanta coisa legal. Isso aí não vai lhe dar
um pódio no céu. Isso aí não vai lhe fazer chegar-se a Deus. O único que pode fazer isso para a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nesta primeira parte desta mensagem, nós queremos trazer isso para você. Eu quero trazer alguns pontos que vai explicar isso aqui que nós estamos falando, né? Então, como este versículo aqui, essencialmente o versículo estabelecido a condição universal de pecado da humanidade e a necessidade da intervenção divina para a redenção, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Se formos aqui enumerar alguns pontos, eu vejo aqui este ponto-chave para esta nossa explicação. O primeiro ponto, a universalidade do pecado. Quando ele fala todos, ele coloca todos nós neste bolo, né? Neste cesto, neste balaio, vou usar essa expressão aqui. Nós estamos todos, eles olham todos, crianças, velhos, jovens, toda a humanidade. Não há um justo. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Todos pecaram. Então, a universalidade do pecado, a frase todos pecaram, não exclui ninguém. Judeus ou gentios, grandes ou pequenos, todos falharam em alcançar o alvo da justiça de Deus, como um arqueiro, né, que erra o alvo. Então, um dia nós erramos, um dia nós nos desviamos disso tudo aqui. O segundo ponto que eu vejo aqui, destituídos da glória de Deus. O que é isso, Valdemir Costa? Significa que, por causa do pecado, os seres humanos, nós humanos, estamos separados de Deus. Estamos separados do padrão perfeito, da presença gloriosa de Deus, não podendo viver em plena harmonia com Ele. Nós não temos esta harmonia porque nós pecamos, nós falhamos. E o terceiro ponto que eu vejo, lei mostra o pecado, não o cura. Há muitos que dizem assim, eu vou seguir a lei. A lei não vai fazer você se salvar. A lei ela vai mostrar a questão do pecado, alguns pontos. A lei de Deus revela o pecado e a nossa falha, mas não pode nos justificar ou nos tornar justos diante de Deus, a não ser pela graça. E esta graça, Valdemir Costa, um presente que eu e você, nós não merecíamos. Lembra lá de Efésios capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça, ou seja, por Jesus, presente de Deus. Olha só que coisa linda. Por Jesus, presente de Deus, que veio para nos salvar. Este tão grande presente que nós não merecíamos. Olha para nós, olha para mim, eu olhar para a minha vida, você olhar para a sua, como nós somos falhos, errantes, pecadores, negligentes. Pintamos e bordamos todos os dias, falhamos. Então, a lei não vai nos tornar justos diante de Deus, a não ser a nossa justificação pela fé em Cristo Jesus, como diz aqui em Romanos, no capítulo 8, que é um capítulo riquíssimo que aborda, né, esses temas para a nossa vida. Então, meu amado, minha amada, que possamos absorver a palavra. Receba esta primeira parte desta palavra. Daqui a pouquinho eu voltarei com a segunda parte, uma mensagem linda que diz que todos nós
pecamos. E só Jesus Cristo pode nos levar para o céu. Só Jesus nos perdoa de todo o pecado e de toda condenação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.